Bom dia, pessoal. Eu sou João Paulo Ecker, sou ginecologista do Rio de Janeiro e tive a grande honra de poder moderar essa mesa com grandes amigos e grandes nomes da endometriose no Brasil. Estamos com o professor William Kondo, de Curitiba, com a professora Catiane, de Fortaleza, Dr. Patrick, que dispensa apresentações, e Dr. Vitor Bruscagin, também de São Paulo. Então, para começar, eu vou pedir para entrar com um vídeo que nós vamos assistir e depois a gente abre com as discussões, que já estamos recebendo diversas perguntas legais aqui para vocês. Tô aqui para falar que eu fiz o exame e eu descobri que eu realmente tenho endometriose. Por um lado, foi um alívio descobrir, porque é muito duro você viver com dor e não saber o que você tem, né? E não saber por que você tá com essa dor. Então, por um lado, foi um alívio, mas por outro também, eu descobri que eu tenho essa doença e eu tô muito preocupada, assim. O médico disse que é grave, que já tá muito espalhado, que já comprometeu várias partes a endometriose, então eu já tenho endometriose no útero, no intestino e tem mais e nos meus ovários, então ovários, útero e intestino. Isso me deixou apavorada. Como é que eu já tenho endometriose até no intestino, assim? E aí ele me disse que provavelmente esse é o motivo pelo qual eu não tô conseguindo engravidar, o que de alguma maneira me tranquiliza, assim. Mas aí, será? Deve ser. Ele disse que eu tô com a pelve bem comprometida e eu quero saber se eu preciso operar, porque eu tenho muito medo de fazer essa cirurgia, eu sei que tem riscos e eu vou confessar que eu tenho medo de sair com aquela bolsinha, sabe? Que fica do lado por causa do intestino. Eu sei que é normal ficar com medo e que talvez eu tenha que operar, mas aí a minha pergunta, se eu decidir operar e eu realmente operar, eu vou conseguir engravidar? Eu não sei. Pessoal, eu acho que a gente está... A pergunta dela, a questão dela é a pergunta de diversas mulheres e pacientes que sofrem com isso, e para isso a gente está aqui, para poder discutir, para trazer informação. O meu papel nessa mesa é muito mais fugir do academicismo e moderar essa discussão da forma que você, paciente, consiga entender e a gente consiga elaborar isso. Então, vou passar primeiro, claro, para as damas, para a Catiane, para ela comentar sobre esse vídeo, sobre essa paciente, o que ela acha. Então, bom dia a todo mundo. Primeiro, agradecer aqui o convite de sempre, a honra de estar aqui no Vivendo. E, assim, essa paciente é uma paciente com infertilidade e com endometriose profunda, pelo que ela falou, né? O exame mostrou comprometimento de alguns órgãos, ovário, intestino, principalmente, e o útero. Então, o mais importante aqui é a gente ver, primeiro, a idade dessa paciente, se é uma paciente que tem abaixo ou acima de 35 anos, como é que está o hormônio antimileriano e a reserva do ovário dessa paciente, para poder a gente fazer um aconselhamento melhor e classificar se ela tem mais de um ou outro fator de risco para essa dificuldade de engravidar. Então, muitas vezes a paciente tem a endometriose profunda, mas ela também tem outros fatores, e o principal é a idade, né? Idade acima de 35 anos, um hormônio antimileriano baixo, nos remetem que tem um problema aí da reserva associada. E se ela tiver endometrioma, porque a gente não sabe, que ela falou comprometimento de ovário, mas eu não sei se é endometrioma ou se é só da cápsula, ou se é só por conta de um bloqueio, né, do fundo de saco. Se ela tiver endometrioma, também vai ser um fator que a gente vai ter que discutir com a paciente. O pré-cirúrgico, o cirúrgico e o pós-cirúrgico. Então, esses fatores, adenomiose, idade acima de 35 anos, hormônio antimileriano baixo e presença ou não de endometrioma, vai ser um fator crucial para a gente fazer o aconselhamento. Se vai ser só cirurgia ou se o ideal fosse cirurgia associada com fertilização. Lembrar que a cirurgia, ela aumenta as taxas de gravidez espontânea, sim, e hoje os últimos guidelines, tanto da AGL quanto da Sociedade Europeia, né, de Reprodução, eles sustentam que a cirurgia é uma boa opção para o tratamento da endometriose com pacientes com infertilidade.
Então, coincidentemente, mês passado, eu fiz uma aula lá com o William, né, no curso do William, e a gente discutiu bastante isso, né, que a cirurgia agora, ela está sendo mais bem quista. E lembrar que, principal, se a paciente tem sintomas, ou seja, muita cólica, muita dor, a paciente também vai ter o benefício da cirurgia em relação aos sintomas de qualidade de vida. Então, são esses fatores que são importantes para o compartilhamento da decisão da cirurgia ou não, e que as taxas, sim, aumentam depois da cirurgia de gravidez, não é 100%, mas aumenta. Porém, esses outros fatores que eu comentei são fatores que diminuem essa taxa e que, às vezes, o ideal é fazer essa terapia conjunta, cirurgia com fertilização associada. Ótimo, Tati. João, só antes de passar, Claro. como esse caso é continuação da primeira mesa, só vou trazer algumas informações para caso os ouvintes não tenham assistido a primeira mesa, tenham perdido o caso. Então, é uma paciente de 32 anos, tá? Extremamente sintomática, dismenorreia intensa, dor pélvica crônica, dispareunia de profundidade e infertilidade. Tá bom? Então, ela tem muito sintoma, e aí ela fez o exame e diagnosticou, então, uma endometriose comprometendo alguns órgãos, comprometendo o intestino, ela está com medo da bolsinha, comprometendo o ovário. Eu acho que vale a pena a gente levar em consideração como sendo endometrioma para tornar mais rica ainda a discussão. João, não, então se for endometrioma, e aí por isso, né? Por isso que eu até estava comentando. A idade é um fator muito importante, associado também a essa história da cólica, das dores. Então, essas pacientes, elas têm um benefício muito grande em relação à cirurgia, porque ela vai ter um benefício da melhora da qualidade de vida, mas lembrando que se tem endometrioma, a gente tem que aconselhar a ver reserva ovariana e possivelmente uma congelação de óvulos ou de embriões antes da cirurgia. Tá ótimo, gente. Já tá mais alguma parte que alguém queira colocar? Acho que vale a pena, vale a pena o Vitor comentar, né? Ela está com medo da bolsinha. É verdade. E a gente tem 5 perguntas sobre a questão da bolsinha. É bom que eu já risco as 5 logo aqui do nosso quiz. Vamos passar para o Vitor e para o William para eles falarem da questão da bolsinha, que a gente chama tecnicamente de colostomia. A bolsinha realmente é o que aterroriza as pacientes. Eu acho que muito mais por conta de desinformação em mídia social, que é onde a maioria delas vai buscar esse tipo de informação, porque é aquela história, né? Sempre o primo da prima, da amiga, da cunhada pôs a bolsinha. Então, é aquela coisa difusa e que o caso real, na verdade, inexiste, vamos dizer. Na escola, vamos dizer, brasileira de tratamento da endometriose, a estomia ou a exteriorização no intestino é a exceção. Ela rarissimamente é indicada como eu vou dizer, na cirurgia inicial, quer dizer, quando o ginecologista propõe o tratamento cirúrgico para a mulher com endometriose do intestino, são as exceções que vão ter alguma indicação de colostomia nessa cirurgia de início. A colostomia ela vai ser reservada também para uma parcela pequena de pacientes que eventualmente venham a ter alguma complicação da cirurgia inicial do intestino, onde teve de acontecer a ressecção, a retirada de um pedaço do intestino, e se isso evoluiu com uma complicação que podemos discutir depois, que é a fístula, o vazamento dessa costura, tá? Na nossa experiência pessoal, é menor de 1% a chance de uma paciente que chega no consultório para operar, ela ter que ter uma colostomia em algum momento do tratamento dela, e na maioria das vezes que isso aconteceu foi por complicação e não por uma decisão prévia. E complicação, só para não querendo, talvez o William fosse falar disso, mas na média é 3% a 4% que pode acontecer também, é muito baixo. Ok. William, você quer complementar? Eu acho que vale a pena. Gostaria de agradecer o convite, Patrick, João, pela moderação da mesa, Catiane, Vitor. Na verdade, de um modo geral, a estomia, em alguns países, inclusive o Vitor já pincelou superficialmente,
é até uma rotina em um grupo seleto de pacientes fazer um estoma de proteção. Inclusive, alguns grupos grandes da França, com extrema experiência e casuística, têm taxas de estoma de proteção na cirurgia inicial, chegando aí 15%, 20%, o que a gente não vê muito aqui no Brasil. No Brasil, a gente seleciona muito as pacientes que precisariam de um estoma de proteção, na verdade, que seria você puxar a colostomia na cirurgia inicial. Basicamente, a gente não faz isso quase nunca, a não ser que você tenha algum problema técnico na costura, na verdade, do intestino, e que você acha que tem algum risco de complicação aumentado. Você poderia até fazer um estoma de proteção. E a gente reserva o estoma, como o Dr. Vitor comentou, para o tratamento das complicações, que seriam as fístulas ou deiscências de anastomose, que é quando a costura ela abre no pós-operatório. E isso, de um modo geral, acontece em menos de 2, 3% dos casos. Então, é bem pequena a parcela das pacientes que precisariam realmente uma colostomia no tratamento da endometriose intestinal. Tá ótimo. É claro que é algo que é demonizado, aí a gente tem que colocar como um recurso a mais de proteção para paciente. Né? Só uma coisa, João. Tanto o Vitor quanto o William acabaram falando bastante da colostomia, mas também teria a ileostomia, né, que acho que os grupos europeus que usam muito, né, tanto os franceses quanto os italianos também, né, a gente sabe que eles usam bastante, que seria puxar uma alça do intestino delgado, né, que é o intestino fino, e é para tentar diminuir o trânsito de fezes, né, de conteúdo fecal naquela anastomose. Mais uma vez, aqui no Brasil, os grandes grupos, é raríssimo utilizar, as grandes escolas, pouquíssima gente usa isso, é exceção da exceção fazer a ileostomia de proteção. Então, Patrick, já que você tá falando aí, chegou uma pergunta para você, uma pergunta de São Vicente. Endometriose tem cura? Depois da cirurgia eu estarei curada? Que legal começar com essa, viu? Você já começou dando paulada, né? Mas ele chamou para isso. Já com polêmica. Bom, vamos começar com polêmica. Mais uma vez, né? A gente terminou a última mesa com polêmica, a gente está começando essa com polêmica. Mas vamos lá, não vamos fugir da pergunta, não. Oficialmente, a gente tem que responder que endometriose não tem cura. Tá? A gente tem que falar isso, que a endometriose é uma doença crônica, que vai necessitar um acompanhamento para o resto da vida daquela mulher. Então, acho que isso é muito importante. Fez cirurgia, não fez cirurgia? Então, o tratamento clínico, a gente falou bem ontem, que a ideia é qualidade de vida da paciente, não é diminuir lesões. O tratamento cirúrgico, a ideia é retirar todas as lesões visíveis. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, visível. Então, podem ter alguns implantes microscópicos que a gente não visualizou e, por isso, a gente não retirou. É muito importante a gente falar, acho que a revisão sistemática mais recente ainda é a do professor Marcello Ceccaroni, sobre taxas de recidiva, e existiu uma disparidade muito, muito grande entre os trabalhos sobre considerar o que era recidiva e como foram realizadas aquelas cirurgias. Então, se você pegar principalmente os trabalhos norte-americanos, você vai ver uma taxa de recidiva mais elevada. Tá? Taxas de recidiva em torno de 30%, 40%, eventualmente até 50%. Se a gente pegar os grupos que mais trabalham com endometriose e que pensam na retirada das lesões, e nisso eu coloco a escola brasileira, que realmente a gente não pode excluir do cenário internacional, porque tem uma relevância muito grande, mas a escola francesa, italiana, belga e também alguns grupos australianos, a taxa de recidiva, de um modo geral, é menor do que 10%. Então, se existe essa disparidade tão grande de 50% para alguns grupos e menos do que 10%, às vezes até menos do que 5% para outros, o que está acontecendo? Muito provavelmente é a técnica, a qualidade da cirurgia realizada. Então, não seria uma recidiva e sim seria uma persistência de doença. Então, é aquilo que a gente fala muito e a gente bate muito na tecla. Um diagnóstico adequado, pré-operatório, um planejamento terapêutico, né, te permite uma
cirurgia com taxas de recidiva bastante baixas. Outra coisa também importante que é um aprendizado dessa revisão sistemática é evitar cirurgias muito precoces. Lógico, individualização do tratamento sempre, mas quanto antes eu operar, maior tempo de exposição estrogênica aquela mulher vai ter, então maior chance de uma eventual recidiva ela terá. Então, o trabalho falou em abaixo dos 21, né? Eu já operei adolescente, mas assim, é porque realmente a gente viu que a gente não conseguiu manejar clinicamente aquela mulher. Tá? Então, acho que tem que ser exceção operar numa paciente jovem. Ótimo, Patrick. Eu acho que você colocou muito bem e aquela história, não existe conflito de tratamento, não é ou o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. Existe um tratamento para cada paciente, em cada fase de vida, esperando tentando almejar e melhorar a qualidade dela, certo? Então, a cirurgia, a gente hoje em dia tem esse conceito do one-shot surgery, exatamente, você tem uma chance de operar. Então, que seja no momento mais oportuno possível. E aí chegou uma outra pergunta aqui, que eu vou fazer para o William também. Na questão da técnica cirúrgica, cauterizar ou remover os focos? Esse é sempre um questionamento das pacientes, na verdade, com relação à excisão ou à coagulação, mas isso já está muito bem definido na literatura e pela própria característica da endometriose profunda, a gente consegue dizer que você cauterizar uma endometriose profunda, você não consegue eliminar completamente a doença, uma vez que, pelo conceito, ela tem uma certa profundidade e você queimar essa lesão, a profundidade completa, é muito difícil. E como essas lesões elas estão infiltrando outras estruturas, intestino, bexiga, perto de algumas estruturas nobres como ureter, inervação, é claro que se você conseguir queimar essa lesão completamente, você acaba perfurando ou queimando a outra estrutura que está comprometida. Dessa forma, na verdade, o tratamento de endometriose profunda, principalmente, seria a retirada ou a excisão dos implantes. Até alguns implantes superficiais você pode considerar coagular. Alguns endometriomas pequenos pode ser melhor coagular do que retirar. Mas, num geral, a endometriose profunda a gente faz cirurgias excisionais. E a endometriose superficial também, e o endometrioma também, teoricamente, ele teria uma melhor resposta quando você remove a doença completa do que quando você coagula a doença. Tá ótimo. Alguém quer complementar? Senão já tenho mais uma pergunta aqui na agulha para vocês. Eu acho que isso vai muito na persistência de doença, né? Então, é o que o William falou. A coagulação não consegue atingir a doença por completo. Exato. Vou dar um exemplo só para ilustrar isso aí, como é a ponta de iceberg, né? Eu operei uma paciente há 2 semanas que tinha uma hidronefrose grave do rim esquerdo, ureter comprometido no terço distal. Ultrassom com mapeamento tinha uma lesão de uterossacro leve, e acho que era 1 centímetro ou 2, e a ressonância mostrou uma área de retração. Então, na verdade, quando a gente entrou, ela tinha uma lesão apenas no ureter, ela não tinha nenhuma lesão intestinal, nem de compartimento médio, era só no lateral mesmo, mas quando aprofundava e você ia dissecando a lesão, ela ia até o nervo obturador. Então, era uma paciente que, se você só cauterizasse, você não ia retirar a lesão, né? Então, o mais importante é lembrar que hoje todos os guidelines, eles recomendam a exeres, a retirada da lesão no lugar da cauterização por si só, né? Ok, isso mesmo, Kátia. Então, vamos lá, já que a gente teve uma pergunta da Laís de Joinville, eu já vou passar essa pergunta para o Nordeste, mostrando que o nosso evento é de norte a sul do país. Então, é para você mesmo que respondeu, Kátia. A pergunta é a seguinte: um laudo de mapeamento sugere focos de endometriose profunda, contornos posteriores uterinos, alças de sigmoide e apêndice. Ginecologista indicou videolaparoscopia para o diagnóstico e, se necessária, a retirada dos focos. Tenho sintomas leves de dor no período menstrual, tentando engravidar há 1 ano e tenho 35 anos. A vídeo é a única opção nesse caso? É para mim a pergunta? Sim. Esse veio de Joinville eu cruzo.
Norte a sul, leste a oeste, eu estou integrando o país todo aqui. Tá certo. Então, assim, uma indicação que é bem clássica de cirurgia, né, que é acometimento de apêndice. A gente acaba indicando a cirurgia mesmo na paciente oligossintomática, ou seja, com poucos sintomas, como o caso dela, que ela tem uma endometriose com sintomas leves, mas porque a gente não tem condição de identificar se ali é uma lesão de apêndice por outras causas, por exemplo, um câncer de apêndice, uma alteração de apêndice por si só, ou se é endometriose. Então, existe essa indicação cirúrgica pelo apêndice já de cara, né? Mas a paciente, ela tem também alteração de fertilidade associada e tem menos do que 35 anos, está perto dos 35, mas menos do que 35. Então, nesse caso, a paciente vai se beneficiar também da fertilidade, como a gente falou na mesa anterior e um pouquinho no começo dessa mesa. Então, essa paciente tem indicação cirúrgica, sim. Mas um ponto muito importante na fala dessa paciente é que ela não tem indicação de laparoscopia diagnóstica. Ela tem indicação de laparoscopia cirúrgica, ou seja, quando eu for entrar na cirurgia, quando a gente for entrar na cirurgia, já é para retirar os focos e não para avaliar se vai tirar. Então, o mais importante é lembrar que hoje em dia a gente não recomenda mais a laparoscopia diagnóstica. Hoje a gente tem métodos diagnósticos como a ressonância e o ultrassom com preparo intestinal para identificar e planejar essa doença. Raro algumas exceções de pacientes que você não conseguiu identificar nesses dois exames por ser uma lesão superficial e porque você indicou pelo quadro clínico da paciente, porque você não está conseguindo melhorar o quadro clínico dela, pensando numa endometriose superficial. Eu acho que o mais incrível ainda desse caso é que, pelo jeito, ela já fez um mapeamento, né? Ela já tem exame mostrando os focos de endometriose. Então, não tem o que pensar. O tratamento é uma laparoscopia cirúrgica e não uma laparoscopia diagnóstica. A laparoscopia diagnóstica só seria reservada para casos de exceção, como a Kati falou, uma paciente sintomática e que os exames não mostraram nada, que eventualmente pode ter alguma lesão superficial. E mesmo assim, essa laparoscopia diagnóstica também seria com fins terapêuticos. Se você encontrar, já é para operar, não é para você entrar e sair. Né? Isso de entrar, fazer uma biópsia e sair, não existe mais, não deve ser realizado. Eu tenho uma paciente do Centro-Oeste, não vou nem falar qual que é o estado para não causar problemas, mas uma paciente que ela acompanhava com fertileuta e ela fez seis laparoscopias diagnósticas. Só que assim, desde a primeira já existia um bloqueio completo de fundo de saco, com hidrossalpinge bilateral, e ele fez 6, eu tenho 3 dessas 6 cirurgias, em que ele entra, ele faz uma biópsia e ele sai. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. Né? Então, isso é até uma má prática médica. Ok. É isso mesmo, é importante a gente ter essa noção. E agora, então, continuam chovendo as perguntas sobre a questão intestinal, e eu vou passar de novo para o Vitor. Vitor, eu fiz cirurgia no intestino. Quando eu vou para casa e o que eu vou poder comer depois? Essa pergunta é campeã, né? Eu acho que, assim, existe uma variabilidade de equipe para equipe, né? Então, eu vou tentar evitar de falar o quando de uma forma numérica, mas essa paciente vai para casa quando ela estiver conseguindo se movimentar, principalmente se alimentar adequadamente, com pouca necessidade de remédio, principalmente quando ela estiver se sentindo segura para se manter em casa. Na nossa experiência, a média é entre o 3º e o 5º dia, tá? Sendo uma ressecção, e aí a gente poderia alongar aí, mas contando que a gente fez algum tipo de ressecção no intestino, né? Ou uma ressecção em disco, ou uma ressecção segmentar. Uma pergunta muito importante também, às vezes, das mulheres é: eu preciso fazer cocô antes de ir para casa, porque esse é um grande medo, né? Como é que vai ser o primeiro cocô? É uma coisa que a gente não torna como obrigatória, porque esse cocô, às vezes, especialmente em mulher, que às vezes tem o cantinho, a hora certa para fazer cocô lá, é difícil você conseguir que isso aconteça no hospital. Então, vai para casa quando
estiver comendo adequadamente, com pouca dor, e andando, e principalmente confiante para se manter. E quanto à comida, a comida é a comida normal, ou melhor, o que deveria ser de todos nós, uma dieta rica em fibras. Então, a única recomendação que eu faço é, em casa, coma bastante fibra, comida normal, porque nós queremos é que teu intestino funcione adequadamente. A prisão de ventre é muito pior num pós-operatório do que eventualmente o intestino algo mais solto. Só falar uma coisinha que eu acho que é importante, acho que as pacientes sempre perguntam quando a gente vai dar alta, tem alguma contraindicação de alimentação? Teoricamente, não, né? Mas se você comer aquilo que sabidamente te causa mais gases, né, aquilo mais pesado, vai ser desconfortável. Você operou o intestino, né? Mesmo que você não tenha operado o intestino, vai ser desconfortável. Então, tente evitar pelo menos nos primeiros dias, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Não é que é contraindicado, mas não vai ser confortável para esse pós-operatório. Você comer uma feijoada no dia que você tiver alta. Um outro jeito, exato, eu acho que o Patrick colocou bem, existe sempre, o que eu comento com a paciente, existe um receio natural do que comer, por isso que ela está perguntando, e eu falo, vai cada dia introduzindo uma coisinha, obedece esse teu receio, que a maioria, lógico, vão ter as exceções, mas a maioria vai ter medo de comer a feijoada no primeiro dia. Eu falo, vai devagarzinho colocando uma coisa por dia, ao longo de 5, 7 dias, ela já tá reassumindo a dieta habitual, e já teve tempo nisso do intestino funcionar e tudo mais. E existe muito medo, né? E já veio mais perguntas aqui sobre isso também, o medo da primeira evacuação. E aí, William, dói essa primeira evacuação? Não dói? O que a paciente pode sentir? Eu, pessoalmente, dou a dica para ela do seguinte, você vai ao toalete, ok? Não olha e segue em frente. A primeira evacuação, ela pode sofrer interferência de várias coisas, inclusive o preparo que é feito no pré-operatório, e a dieta que eventualmente seja feita no pós-operatório. Hoje existem os protocolos para abreviação do jejum, para que os trabalhos mostrando que quanto menos tempo é feito de jejum pré-operatório, a evolução pós-operatória tende a ser um pouco melhor, e também de reintrodução precoce de alimentação e minimizar o preparo intestinal. Claro que se você faz um preparo intestinal que dura 3, 4 dias com dieta líquida e tudo mais, você vai ter menor quantidade de formação fecal no pós-operatório, e se você faz uma dieta super restrita no pós-operatório, isso também contribui. Assim, quando o intestino funcionaria ou não funcionaria no pós-operatório, vai depender um pouco dessas recomendações, mas o normal é que ela possa ir ao banheiro normalmente, de acordo com o funcionamento do intestino dela. E a única coisa que eventualmente pode acontecer é que, numa primeira evacuação, eventualmente pode existir um pequeno sangramento ali junto das fezes. Esse sangramento nem sempre é um sangramento daquele momento da evacuação. Às vezes é um sangue que já ficou dentro do intestino pela linha de grampeamento e se exteriorizou junto com as fezes na primeira evacuação. Então, esse sangue, às vezes, pode estar presente em uma pequena quantidade, na verdade, na primeira evacuação. Mas o normal é que seja uma evacuação normal. E ela acontece quando vai acontecer, na verdade. Se a mulher é obstipada, eventualmente vai demorar alguns dias para ir ao banheiro. E se ela tem um hábito intestinal normal, eventualmente vai um pouco mais cedo. O que eventualmente pode acontecer também, claro, pelo fato de ter feito a cirurgia no intestino, pela reação inflamatória, é ter um pouco de sintomatologia, um pouco de tenesmo, um pouco de disquesia. Tenesmo seria uma vontade de ir ao banheiro, às vezes, sem conseguir evacuar. Disquesia seria aquela sensação de dor no ato da evacuação, que são sintomas bem frequentes em quem tem endometriose intestinal no período menstrual. E como o período pós-operatório é um período inflamatório, nessa primeira semana, segunda semana de cicatrização, você pode ter um pouco desse tipo de sintomatologia também. Ok, tá, isso mesmo. Então vamos lá, que pintaram mais 2 perguntas importantes aqui. Eu vou começar pela segunda. A paciente, a Jaqueline, lá do Espírito Santo, ela fez a cirurgia em 2017, uma ressonância magnética com lesões de endometriose profunda,
uma colonoscopia sem problemas. Foram retiradas lesões por fora do útero e de parte do intestino. Menos de 6 meses depois, ela foi operada de emergência com uma obstrução intestinal. O que pode ter acontecido? Vamos perguntar para o Vitor, que ele está um pouco tímido hoje, depois a gente passa para o Patrick. Bom, eu acho que, considerando que a cirurgia inicial dela foi feita nos padrões habituais, ressecção de todas as lesões, e estou entendendo que isso daí foi uma ressecção segmentar, onde um segmento do intestino é removido e a anastomose é realizada, nesse período de 6 meses, a complicação que é rara, mas que pode acontecer e cursar com obstrução intestinal, seria um estreitamento, uma estenose da anastomose. Essa é uma complicação que a gente não vê com frequência, mas precisa ficar de olho e, no pós-operatório, observar se a paciente está melhorando a cada dia a frequência evacuatória, diminuindo o esforço, diminuindo o desconforto, ou se ela, no pós-operatório, nas consultas, vem persistentemente reclamando. Então, se isso acontece, olha, tá difícil de fazer cocô, eu tô tendo que fazer muita força, parece que eu vou fazer bastante cocô e sai só 2, 3 bolinhas, ou um cocô sai meio que um fiozinho, são sinais que podem sugerir para a gente que essa estenose pode estar acontecendo e a gente não só pode, como deve intervir para prevenir uma obstrução intestinal, que é o caso aí, onde daí você está numa situação de urgência e muito provavelmente essa doente vai precisar, nessa cirurgia de urgência, uma estomia de proteção. Uma outra situação menos frequente seria uma obstrução por conta de uma brida, de uma aderência do intestino delgado, que pode acontecer, mas, vamos dizer, seria um diagnóstico secundário e que, na maioria das vezes, o tratamento é clínico. Então, por isso, eu me foquei mais na questão da estenose com o pouco de informações que a gente tem. Acho que uma outra opção também rara, mas que a gente já viu acontecer, seria uma hérnia interna, né? Que é exceção... Mais rara ainda. Mas que pode acontecer, talvez seria mais precoce do que 6 meses, né? Não, eu acho que o tempo, sim. É que eu acho que, assim, como a gente tem pouca informação, né, quer dizer, que a obstrução, tanto da hérnia interna quanto, por exemplo, de uma aderência, vai ter um padrão muito característico. No exame de imagem, a hérnia, você vai lá, vai ver a hérnia, vai operar. Mas eu concordo, a hérnia interna é um fator, e eu acho que a questão da estenose, como ela é uma coisa, às vezes, insidiosa, se a gente não ficar atento e pensar nessa possibilidade no pós-operatório, vai passar batido e, às vezes, a gente vai chegar numa situação de urgência, onde daí o tratamento cirúrgico vai, muito provavelmente, vir acompanhado de uma nova ressecção e, por ser de urgência, eventualmente com uma estomia. Então, eu acho que por isso, minha preocupação maior na prevenção da obstrução completa. E também, assim, pensando também naquela primeira pergunta sobre cauterização e tudo mais, a gente não sabe como foi feita a cirurgia, né? Então, sempre quando vem uma paciente para mim que já foi operada por algum outro grupo, tem grupos que a gente conhece, sabe como operam, mas tem outros que a gente não conhece. Eu sempre peço para tentar me trazer o DVD da cirurgia para saber o que foi feito, né? Então, vai que não foi uma ressecção segmentar e sobrou uma lesão grande lá, fizeram um shaving ou tiraram superficial, e aí foi uma complicação da própria endometriose e não da cirurgia, né? Então, isso também pode ser que tenha acontecido, e como a gente sabe que é extremamente raro a endometriose chegar na mucosa intestinal, a colonoscopia poderia eventualmente ser normal mesmo com uma lesão grande. É muito bem colocado isso, Patrick. A colonoscopia talvez seja o último exame que vai alterar numa endometriose intestinal, e é importante o paciente saber disso. E aí, já que você está falando, Patrick, tem mais uma pergunta para você aqui. Da Érica, de Belo Horizonte. Estou tratando endometriose há cerca de 1 ano, tenho um período de menstruação muito longa que não é ajustada. Seria indicação de cirurgia? Tem uma endometriose profunda, ela não especifica para a gente aonde, de mais ou menos 3 centímetros. Bom, essa pergunta acho que é uma pergunta de ontem, inclusive, que eu acho que a gente tinha separado
para vir para hoje. É uma pergunta interessante, por quê? Porque a gente falou que a alteração do fluxo menstrual muito provavelmente é em decorrência de adenomiose e não de endometriose. E a alteração do fluxo menstrual acaba não sendo uma indicação de cirurgia. Se eu retirar a endometriose, não necessariamente vou mudar esse fluxo menstrual. Agora, é interessante que ela usou um número aí mágico, né? Um número de 3 centímetros. Você vai falar. Exato, porque eu acho que isso é muito importante. O que acontece? Existem trabalhos, existe um trabalho, inclusive, do William, existe um trabalho do professor Paulo Airosa, da Santa Casa, existe um trabalho do professor Arnaud Vattiers, da França, que atualmente está em Dubai, mostrando que lesões maiores ou iguais a 3 centímetros, elas já vão necessitar uma coisa chamada ureterólise, já vão necessitar uma dissecção, uma liberação do ureter dessas lesões. Tá? Então, alguns grupos utilizam esse número como um número mágico de indicação cirúrgica pelo risco de comprometimento do ureter. Tá bom? Então, isso é uma coisa importante de se ter em mente. Isso vai depender muito do acesso que essa mulher tem a um contínuo monitoramento, então eu diria de 6 em 6 meses, tá, com um exame de imagem adequado para avaliar se existe ou não uma progressão dessa doença, pensando que ela tem uma lesão de 3 centímetros e que não tem uma dilatação do ureter. Então, ok, a gente pode eventualmente, e é assintomática, ela só tem uma alteração de fluxo menstrual. Então, a gente pode eventualmente pensar, sim, em uma manutenção de tratamento clínico. Mas essa paciente não tem condição de fazer um monitoramento, um mapeamento da endometriose com frequência, foi uma exceção. Então, a gente pensa muito também em serviços públicos nisso, né? Então, isso também acaba sendo uma indicação cirúrgica, tentando prevenir uma lesão ureteral. Então, só para a gente explicar, então a gente tem o rim e existe um canudinho chamado ureter, é um canudinho de uns 30, 35 centímetros de comprimento, uns 5 milímetros de diâmetro, que trazem toda a urina produzida no rim até a bexiga. Se essa lesão de endometriose obstruir o ureter, vai causar uma dilatação, né, que a Kátia até falou de um caso de hidronefrose que ela teve. Então, esse nome técnico da dilatação do ureter é hidronefrose. E se progredir ainda mais, pode alterar até a função do rim. Então, a indicação de uma cirurgia nesses casos é para preservar a função renal, né, antes que você tenha uma complicação. Mas isso não é um consenso, tá? O consenso é se você tem um comprometimento ureteral, tá bom? Mas é importante a gente falar desse número mágico, porque indica que a gente já vai ter que mexer no ureter. Tá ótimo, Patrick. E aí veio mais uma pergunta muito importante. Diagnóstico de endometriose é só por laparoscopia? E eu já vou complementar com uma segunda, e aí eu vou passar para os 3 responder. Cirurgia robótica é fundamental? E eu vou começar, claro, pela Catiane respondendo essas 2 perguntas. Então, lembrando que no começo a gente falou sobre laparoscopia diagnóstica, né? A gente hoje em dia não utiliza laparoscopia diagnóstica. Os métodos de diagnóstico são clínicos e de imagem associadas, ou seja, ou uma ressonância com preparo, ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, com pessoas especializadas para visualizar essas lesões e nos ajudarem a decidir a técnica cirúrgica e como vai ser a cirurgia, se vai ter uma equipe multidisciplinar ou não, né? Como vai ser esse planejamento estratégico junto com a paciente. Quando a gente vai para os estudos atuais sobre laparoscopia versus robótica, ou seja, a técnica da laparoscopia, que é o que a gente utiliza muito difundidamente hoje em dia aqui no Brasil e no mundo, versus a técnica que é vídeo assistida por um robô, a gente não tem taxas de melhores resultados com a robótica em comparação à laparoscopia. A gente tem iguais resultados. Ou seja, o que é importante nesses artigos, né? É que a robótica não é inferior, ela pode ser utilizada sim, mas ela não é superior, ou seja, ela não tem que ser vendida como algo que tem que ser extremamente necessário para aquela paciente. Isso são os estudos atuais, né?
A gente ainda está avançando nos estudos da robótica, eles ainda vão existir mais e mais de acordo com a utilização dessa técnica, e pode ser que no Vivendo 2030 a gente mude de conversa aqui, né? A gente fale que a robótica é superior ou não, ou diga que ela não é. Mas nos estudos atuais ela não é superior nas técnicas para endometriose. Então isso vai muito depender do custo, do desejo da paciente, da experiência do médico, mas lembrando que ela não é superior e ela não é inferior, né? Que isso é importante, porque quando a gente compara laparotomia, ou seja, abrir a barriga, versus a laparoscopia, que é a técnica minimamente invasiva, que é com a câmera no umbigo, com gás, né? Tentando tirar as lesões, olhando numa televisãozinha, né? Numa tela, a laparoscopia ela é superior à laparotomia. Isso a gente já tem estudos amplamente difundidos em relação às técnicas para a endometriose. Então, isso aqui é importante de dizer para a paciente também. Ok. William, você tem alguma consideração, alguma parte a mais a fazer nesse aspecto? Eu acho que a Catiane já frisou bem 2 vezes que a cirurgia laparoscópica diagnóstica só tem papel, no final das contas, numa investigação de infertilidade, depois que você já realizou todos os métodos com um profissional competente do setor de radiologia, em que você excluiu endometriose profunda, mas que você não excluiu endometriose superficial. Dessa forma, sobram aí algumas indicações bem específicas de cirurgia. Uma delas seria a infertilidade. Vamos fazer uma laparoscopia diagnóstica e terapêutica com o objetivo de tratar a endometriose superficial. E aquela paciente com dor de difícil manejo clínico, para você tentar tratar a endometriose superficial, também seria outra indicação de cirurgia diagnóstica e terapêutica ao mesmo tempo. A maior parte das cirurgias a gente programa com o exame de imagem realizado já no pré-operatório e a definição das lesões antes da cirurgia. E a cirurgia robótica é o que a Catiane comentou. Ainda a gente não tem nada mostrando um benefício super grande em termos de resultado. Aparentemente, o resultado deve ser o mesmo, até porque o objetivo da cirurgia é o mesmo, e é uma técnica minimamente invasiva também, tanto a cirurgia laparoscópica tradicional quanto a cirurgia laparoscópica assistida por robô acaba sendo uma cirurgia minimamente invasiva, através de pequenas incisões. A diferença, basicamente, seria a maior articulação dos instrumentos. Isso pode, em teoria, facilitar alguns tempos do procedimento cirúrgico, diminui a curva de aprendizado para os cirurgiões, acho que estão mais no início, provavelmente, e para algumas cirurgias específicas pode ter vantagem. Eu vejo algumas vantagens, principalmente em cirurgia diafragmática, em que a sutura por laparoscopia é um pouco mais complicada, e algumas cirurgias, talvez com infiltração parametrial, que seria as cirurgias que infiltram perto dos nervos, que eventualmente você pode ter uma visão um pouco melhor, e pela articulação das pinças você pode ter um pouco mais de facilidade de trabalhar num campo mais restrito, mas, por outro lado, também a laparoscopia te dá um acesso bom, e os braços robóticos, por serem um pouco mais robustos, também pode ser um fator de desvantagem, eventualmente. Então, assim, ainda a gente está definindo qual que é o papel exato da cirurgia robótica na cirurgia de endometriose. Ainda não tem essa definição. Mas o resultado esperado é que seja o mesmo da cirurgia. Tá ótimo. Gente, a gente está a 5 minutos do final. Eu vou abrir para o Patrick, se ele quiser comentar um pouquinho sobre isso, e depois a gente vai passar para as considerações finais, se não puxa o meu pé aqui com o tempo. Só complementar um pouquinho da robótica, acho que o William bem frisou, acho que as duas principais indicações, para quem faz muita laparoscopia, a gente não vê grande vantagem no robô. Mas as duas principais, eu acho que seria a diafragma e nervos pélvicos, que eles acabam nos ajudando por serem espaços mais restritos e ser uma posição mais anti-ergonômica para o cirurgião. Então, essa facilidade, a gente deixaria essa anti-ergonomia para o robô e o cirurgião teria uma posição mais confortável para realizar. Então, talvez isso seja interessante. Frisar 2 pontos também, que as incisões, apesar de serem pequenas no robô, elas são menos estéticas, então isso pode ser importante para uma paciente. Então, a decisão sempre vai ser compartilhada. Tem uma paciente minha que é modelo e que a gente optou por fazer laparoscopia, no caso dela, por causa justamente das incisões.
e seria um caso até que eu gostaria de fazer o robô, porque era um nódulo de paramétrio, e o custo, né? A gente sabe que na maior parte dos hospitais vai existir um custo extra para a paciente, né? Que acaba recaindo na paciente, porque os convênios, o seguro-saúde, eles não cobrem o robô, eles cobram a laparoscopia, então existe uma diferença de custo aí que acabaria passando para a paciente. Lógico, alguns hospitais oferecem isenção dessa taxa para alguns cirurgiões, mas, de um modo geral, não são para todos os cirurgiões, eu acho isso importante da gente frisar também. Mas, de um modo geral, os resultados em si são os mesmos e o tempo cirúrgico da robótica ainda é maior do que o da laparoscópica. Vale a pena só a gente trazer uma informação a mais para quem está assistindo a gente. O robô ele não opera sozinho, tá, pessoal? O robô não é nada mais que um instrumento a mais e o cirurgião está ali comandando todos os passos. É importante a gente frisar. Então, vamos passar para as nossas considerações finais. Vou começar a pedir para a Catiane fazer suas ponderações, para a gente não estourar muito o nosso tempo. Primeiro, agradecer, é uma honra estar aqui no Vivendo, mais um ano, parabenizar todos que estão na organização, Patrick, Vitor, Mari, Daniel, assim, realmente é um evento muito engrandecedor e que a gente aqui de Fortaleza, e eu falo pela minha clínica e pelo Instituto Salvata, que estão apoiando o evento, a gente é muito feliz de estar participando de quase todas as mesas e dando informação de qualidade para as pacientes. Falando do tratamento cirúrgico, é importante você conhecer se aquela equipe que você escolheu para fazer sua cirurgia é uma equipe que tem experiência em endometriose, porque isso é um divisor de águas, né, naquela tentativa de fazer uma única cirurgia na sua vida, né, ou seja, evitar ao máximo essas repetições cirúrgicas. Claro que em algumas exceções, principalmente nas pacientes com endometrioma ou pacientes muito jovens, isso pode ocorrer, né, uma recorrência, mas como o Patrick falou, são taxas menores do que 10%, então o ideal é uma cirurgia completa, com uma equipe que trabalha especificamente com isso. Então, eu acho que esse evento ele é importante para empoderar a mulher de escolhas, né, escolhas dos caminhos que ela vai seguir. E pesquisar e ler em locais de qualidade, e essa mesa final de mídia vai falar muito sobre isso, então é muito importante alertar. E lembrar que o tratamento cirúrgico é um tratamento a mais, né? Ou seja, a gente tem outros tratamentos muito importantes e tão importantes quanto a cirurgia, como o tratamento clínico, o tratamento multidisciplinar, a parceria com o médico da infertilidade, no caso de infertilidade, como essa paciente do nosso caso clínico. Então, isso é essencial. Equipe é sempre essencial. Então, pesquisem equipes que trabalham em conjunto e que trabalham com essa linha de raciocínio, que aí você vai estar bem assistida e vai ter uma gestão melhor do seu tratamento, quer seja clínico, quer seja cirúrgico. William, sua vez. Eu gostaria de agradecer também o convite, dizer que é um evento super importante para a conscientização das mulheres com endometriose. E só para resumir rapidamente o tratamento cirúrgico, as coisas mais importantes do ponto de vista de cirurgia começam antes da cirurgia, um bom diagnóstico, na verdade, uma boa indicação de cirurgia, porque nem sempre o tratamento é cirúrgico, eventualmente o tratamento é medicamentoso, eventualmente o tratamento é com fertilização, ou você deve congelar embrião antes da cirurgia. Isso tudo faz parte do planejamento do tratamento antes da cirurgia. A cirurgia é depois que você já definiu exatamente qual vai ser a linha de tratamento, você vai executar a cirurgia, e no momento da execução, é claro, você tendo uma equipe com experiência maior, o resultado tende a ser melhor, e não se esquecendo de que a cirurgia também não resolve para sempre a doença é uma doença crônica, que necessita um acompanhamento e, eventualmente, até um tratamento pós-operatório. Então, é sempre o pré, o intra e o pós-operatório, o tratamento completo da doença em questão. Ok. Vitor, mais alguma colocação? Patrick, eu vou deixar por último, porque ele fala demais. Vou ser muito rápido e me ater só à minha especialidade, a cirurgia do aparelho digestivo. Para as mulheres terem informação, pesquisarem e não se assustarem. É algo que dá para tratar,
tem seus riscos, mas os riscos ultrapassam os benefícios ultrapassam em muito os riscos da cirurgia do intestino no tratamento da endometriose. E uma última coisa é que o cirurgião do aparelho digestivo ou o coloproctologista, ele raramente é o desencadeador do processo cirúrgico. Nós, como especialidade que auxilia no tratamento, somos uma ferramenta na mão dos ginecologistas, é uma decisão compartilhada, mas raramente um cirurgião ou a endometriose do intestino vai, por si só, indicar o tratamento. Só isso. Tá ótimo, Vitor. Doutor Patrick, o senhor, como nosso grande anfitrião, a palavra é sua. E eu não te corto no meio, não, pode deixar. Eu queria agradecer mais uma vez, sempre uma honra dividir uma mesa com vocês. E eu acho que o William resumiu muito bem, o planejamento terapêutico é o mais importante. Tá? A cirurgia começa antes, começa com o planejamento. Pesquisem seus cirurgiões, né? Veja se eles realmente têm uma experiência com o tratamento de endometriose, eu acho que isso é muito importante. Tá? Vão atrás de informações, hoje em dia a gente tem muita informação de qualidade disponível. Tá? Não tenham medo, é uma doença que tem um grande impacto, mas que tem tratamento. É isso, pessoal. É o que eu gosto de falar para todos os pacientes. Eu adoro operar, eu opero quase todo dia. Quem precisa operar? E o ginecologista, ele vai escolher, junto com essa paciente, se ela vai para a fertilidade, se ela está no tratamento clínico, se está no momento do tratamento cirúrgico, e tem que ser o grande aliado dela, compartilhando informação e compartilhando esse tratamento. Acabou aquela fase, o Patrick já colocou muito bem. Hoje em dia existe a democracia, a gente discute, a gente pondera e a gente ajuda a paciente na melhor escolha. Tá bom? Muito obrigado a todos, foi um prazer estar nessa mesa e eu espero que vocês continuem aproveitando esse evento. Eu vou estar por aqui aproveitando também, que está excepcional.